Muito obrigado pelos comentários de vocês aqui. Sigam mandando mensagem, viu? Que é muito bom. Agora a gente vai trazer aí vídeos de câmeras corporais que mostram que 2 policiais militares teriam atirado contra o eletricista Igor Eduardo Hipólito Rodrigues, de 45 anos, sem que ele apresentasse ameaça, segundo as investigações. As gravações contradizem o depoimento dado aí por agentes da Polícia Civil. Nas imagens, o cabo Cauã Alencar Bastos aparece dizendo que iria atirar antes de sair da viatura. Ele efetuou 6 disparos, enquanto o soldado José Otávio Ribeiro fez um tiro de dentro do veículo. A Secretaria de Segurança Pública informou que os 2 PMs foram afastados das ruas. O caso está sendo investigado pelo DHPP e pela Corregedoria da Polícia Militar, que analisa aí as imagens e as circunstâncias da morte. A gente vai ver um vídeo e na volta a gente comenta. Não tem um vídeo? Como não, menino? Tá aqui dizendo que tem um vídeo. Então a gente vai procurar esse vídeo enquanto isso. De qualquer forma, os familiares disseram aí que o Igor, ele era neurodivergente desde os 8 anos e fazia tratamento. Ele tinha traços de autismo, de TDAH e epilepsia, mas trabalhava como eletricista e tinha uma rotina independente. No dia 29 de abril, o Igor voltava de um serviço quando se envolveu em uma discussão no trânsito. Ele estava com uma faca, objeto que familiares reconheceram, mas disseram não entender o motivo dele estar portando o item. E tá aí, essa tal crueldade que está sendo investigada após essa divulgação das imagens da câmera corporal, que contradiz a versão dos policiais militares, né? Não, exatamente. E os vídeos são tão impactantes que a gente tem que mostrar. Os vídeos são tão impactantes porque, assim, ele fala, eu vou matar, né? O policial fala, ele afirma que ele vai matar, né? Peraí que eu vou matar ele. Peraí que eu vou matar ele. E, assim, uma pessoa que... Tudo bem, estava com uma faca na mão? Ok, a pessoa estava com uma faca na mão. Vamos fazer uma análise real da situação. Mas esta pessoa com uma faca na mão, ela merecia ter tomado 7 tiros, 6 tiros de um policial e 1 tiro do outro. E depois eles ainda rezam um Pai Nosso. Você viu, negão? Essa parte eu não vi. Ele ainda reza um Pai Nosso, depois que ele faz isso. Tipo assim, o policial. Então, as imagens, elas são impactantes e demonstram realmente que não vamos generalizar a corporação, mas a gente vê aí, com uma certa frequência, a polícia aí despreparada, destreinada, a polícia assassina. Então, o que a gente espera da polícia é que a população tenha confiança na corporação, né? Não que eles matem aí à torta direito, sem nenhuma explicação. É muito complicado quando a gente vê isso tudo acontecendo. Muito triste a gente ver isso. Nós estamos recuperando aqui os vídeos para vocês, tá? A gente vai mostrar daqui a pouco, mas antes eu queria ouvir a opinião do Negão, porque infelizmente, gente, nós vemos aí uma sequência de questões, né? É uma negligência policial de agentes públicos, inclusive, que a gente já viu em outro caso aqui no X da Questão, alguns meses atrás. Então, infelizmente, a impressão que passa para a população é de uma corporação, no mínimo, mal preparada. Negão, seu comentário sobre isso, por favor. Não acho certo dizer a corporação, porque a corporação é muita gente, mano. São muitos policiais que todo dia dão o sangue aí pela população. Dizer a corporação eu acho errado, eu acho mais fácil dizer o policial que estava errado. O policial que estava despreparado, porque foi literalmente o que aconteceu. Eu acabei de mandar as imagens aí, botei no nosso grupo, mas só para resumir pro pessoal. Vamos ver então, aqui, chegou aqui já. Vamos ver o vídeo primeiro, depois a gente Vamos ver o vídeo. Pessoal, prestem atenção no vídeo, ó. Pobre de espírito, mas com arma? nojento. Você achou que era sentar do lado de você? Vou mandar ele. Eu vou dar tiro dele. Seu nojento! Agressivo! Agressivo!
maluco, Joe? Você tá maluco, caralho? Chama apoio, Vini, chama apoio, chama apoio. 2, 3, 1, apoio. Peraí, ô, para aí. Raimundo Pereira de Magalhães, 11.620, Cocô. Ele tem apoio do mercado. Essa louca! Você tá maluca? Tudo gravado. Tá maluca? Tá aí um vídeo que é muito claro, né? E que chama atenção até muito forte, né? Às vezes as pessoas aqui no chat falam, nossa, tem umas imagens que eu não gostaria de ver. Mas é a realidade do nosso Brasil. É o que está acontecendo nas ruas aqui da nossa cidade. Então, infelizmente, nós temos que reportar isso e temos que cobrar pelas autoridades responsáveis que esse tipo de coisa não aconteça com tanta frequência. Eu entendo quando o Negão fala que não é a corporação, mas os policiais militares, eles respondem sim pela farda que usam, eles respondem sim por outras pessoas, eles representam sim uma corporação, assim como pessoas, quando médicos são negligentes, a categoria dos médicos se pronuncia, a categoria responsável por essa profissão cobra um posicionamento e cobra as autoridades de uma resolução. A gente muitas das vezes espera isso das nossas autoridades, do nosso governador e vem de uma forma amena demais. Eu gostaria que fosse uma coisa um pouco mais fervorosa com relação a esse tipo de coisa. Quero ouvir a Patrícia Caldeirão sobre isso. Eu concordo com você, Felipe. O que eu não concordo é quando a gente fala a corporação, a gente está falando de 93 mil pessoas. Sim. 93 mil pessoas ativas, e aí uma pessoa faz uma coisa errada. Eu entendo que quando uma pessoa faz uma coisa errada, no caso de um policial, ele faz uma coisa muito errada porque ele está tirando a vida de alguém. Tanto que esse policial, ele estava atendendo ao chamado de um cidadão. Aquele primeiro motoboy no começo do vídeo, ele teve uma desinteligência com o motoboy que estava segurando a faca, e ele foi pedir ajuda dos policiais, e os policiais prontamente foram atender o pedido do primeiro cidadão. O erro foi a forma, que sabe Deus por que ele já desceu apontando a arma pro cara e atirando, o cara não teve tempo nem de descer da moto para ir atrás dele. Tanto que o... Oi? O sabe Deus porque tem resposta, eu já te dou. Tanto que o rapaz até o rapaz da própria moto mesmo ficou com aquela cara de tipo, caraca, precisava tudo isso, entendeu? Então, tipo assim, ele já desce falando que vai matar o cara, ele já desce, e foi uma perseguição de certa forma curta, né? Porque quando você vê o espaço de tempo entre o policial sair, ele pegar o outro cara, entendeu? Então, ele já sabia que ele tinha uma faca na mão, ou seja, porque o primeiro motoboy já tinha avisado. A gente teve... Quantas vezes a gente não tem... Quem segue canais policiais sabe que tem muitas ocorrências de policial versus alguém que tá com uma faca que elas não terminam assim. Termina com o policial falando pro cara tirar a faca da mão, termina com o policial tendo paciência ali, e no final, quando o cara resolve vir com a faca pra cima do policial, termina com o policial tirando na perna dele, ou, caso ele chegue muito perto, até levando ele a óbito. Mas aí também não tem... é uma situação bem diferente dessa. Eu só não concordo em dizer que a corporação errou, os policiais fazem isso. Não é os policiais, que nem eu falei. São 93 mil homens e mulheres ativos agora. E esses policiais, antes de cometerem esse erro, eles estavam literalmente defendendo o cidadão. Tanto que eles foram de bate-pronto. Eles estavam parados naquele posto de gasolina. Ele não pegou uma viatura que já estava andando. Os caras entrou na viatura e pum, vamos atrás do que o cidadão acabou de pedir. Só que novamente, a forma com que desenrolou a situação é que foi toda errada. Posso pesar o clima? Claro, Paty. Isso acontece, gente, porque as corporações, principalmente da Polícia Militar, elas estão sucateadas. Os policiais, eles não têm preparo psicológico, eles não têm armamento suficiente, eles não têm treinamento de forma adequada. Muitos estão com depressão, outros com síndrome do pânico, outros precisando de atendimento psicológico de emergência e não se tem dentro das estruturas. A gente vê muitos estudos e muitos dados de policiais que se autoexterminam, né? Ou então, chega numa hora que eles estão tão enlouquecidos com esse dia a dia hard que eles passam, né?
que ou vão descontar em familiares, ou vai acontecer isso, vai descontar nas ruas. Então, assim, a primeira pessoa que ele vê, o cara quer matar, porque tá com sangue no olho, entendeu? Então, isso mostra, assim, o despreparo da corporação num todo. Por quê? Porque a corporação é responsável pela saúde mental desses policiais nas ruas. Eles estão lá para ajudar a gente enquanto população, só que eles precisam estar equilibrados, eles precisam sair com uma arma na mão, sabendo de que forma que eles vão utilizar essa arma. Tem que ter um preparo psicológico, técnico, e isso não acontece. Por quê? Porque a falta de policiais nas ruas e as corporações sucateadas dá nisso. Então, para mim, é todo um mix de coisas que já acontece nos bastidores e que resulta nesse atendimento da rua. Mas desculpa, Patrícia, a gente sabe que existem erros, existem muitas falhas, falha de organização, a falha também de salário, vida sentimental, saúde mental. Mas tem erros que são meio crachos, assim, né? Você tá trabalhando na rua há um bom tempo, são pessoas que deveriam ser bem treinadas e são a vida de uma pessoa da população, né? Assim, são erros que pra mim não são muito justificáveis. De falar, Reis, esses caras dentro dessas corporações, eles estão doentes. Então, os doentes, eles precisam sair das ruas, eles não podem permanecer nas ruas. Então, assim, eu não sei se esse caso, se a gente for buscar o histórico desse policial, você pode ter certeza que ele já deve ter dado entrada com pedido ou de licença ou de atendimento psicológico e não foi atendido, porque não tem estrutura. Então, é exatamente isso que eu falei, eu não sei o que você entendeu. Que existe um problema gravíssimo de que esses caras estão despreparados indo para as ruas. Aí o resultado é esse que a gente teve aí nesse caso. Não, despreparo total. E assim, se a gente for lembrar, lembram-se da menina de Cidade Tiradentes? Que a policial tinha acabado de entrar na corporação, né? Sim. Então a gente não tá nem falando de uma pessoa que tá exausta do trabalho, uma pessoa… Recém-formada, né? Recém-formada. A gente sabe que é um trabalho que exige muito, né? Que bom que nós temos bons policiais, né? Que bom que a gente ainda tem uma polícia militar, uma polícia civil forte aqui. Mas é inadmissível a gente pensar numa polícia assassina, né? Não é procedimento nenhum, apesar desse homem aí que estava numa briga de trânsito estar com uma faca na mão, ele ter descarregado 6 tiros de arma de fogo contra ele. Né? A partir do momento essa pessoa passa a ser uma vítima da polícia e é lamentável a gente, né, se deparar com esse tipo de situação. E não dá pra normalizar a morte de um cidadão na qual a corporação trabalha para proteger, né? A gente sabe que o treinamento que deveria ser passado não é o protocolo que aconteceu ali. Então a gente espera no mínimo também que a corporação como um todo, que o governador como um todo coloque isso em pauta, né? Por que nos últimos anos a gente teve um protesto gigantesco que uniu policiais militares e policiais civis, e até policiais rodoviários. Vários policiais se uniram contra o Estado, reclamando e pedindo melhores condições. Então tá mais do que na hora da gente eleger deputados, governadores que olhem para essa população, que é a população que nos protege, com um olhar mais sério do que é o que está acontecendo agora. Caldeirão, deixa eu fazer só um adendo aqui. Porque isso é matéria de cadeira do jornalismo, quando a gente passa pela faculdade, que é ler o livro do Caco Barcelos, Rota 66, a história da polícia que mata. É maravilhoso. Né? Ele conta a história da época da Rota, né? Que justamente, então, esse problema, a gente não está falando de uma polícia que está matando agora, a gente já fala de uma polícia que mata há muitos anos. É a herança da ditadura militar, inclusive, né? Nós temos uma polícia militar por herança da ditadura militar, né? Exatamente. Claro, eu tive o tio do meu marido, que já morreu, ele fazia parte da Rota. Sabe o que ele falava para o meu marido e para as histórias dentro de casa? Que lá de cima, eles iam lá para a estrada aquela estrada velha Tapicirica? Não de Tapicirica. Que tinha colegas que iam lá para aquela estrada velha do mar, aquela estrada de Santos. Imigrantes. Imigrantes. Isso. Ele ouvia histórias terríveis dentro da corporação de colegas que jogavam os bandidos lá de cima. Na ponte. Entendeu?
Então não ia nem para poder questionar o que tinha feito. Eles pegavam, botavam no camburão. Então o Rota 66, que também virou documentário na Globo, fala muito sobre isso. Sim. Na Globoplay. Então ele mostra exatamente isso, né? Na década de 70, os policiais da Rota era tanto sangue no olho que eles faziam esse tipo de barbaridade. Então, tudo isso nesse reflexo realmente da ditadura que você falou, que veio vindo e que hoje melhorou bastante. Claro, não tem mais ninguém jogando ninguém lá da Serra do Mar, lá da Estrada Velha de Santos, mas existiu isso e continua existindo esse despreparo. Por isso que eu te falo, Patrícia, eu só sou um pouco relutante. É claro que a gente tem um recorte de muito problema psicológico com os nossos policiais, né? A gente sabe até que o número de autoextermínio é muito grande. Eles não têm esse preparo psicológico, nem auxílio quando é necessário. Mas a gente não pode colocar todo mundo no cesto de estava com problemas psicológicos. A gente tem, sim, pessoas, policiais que saem com vontade de matar, com dolo direto em matar e simplesmente acabam executando pessoas, utilizando as suas armas funcionais e utilizando o poder da sua farda. Então, cada caso, a gente precisa analisar cada caso. Não estou falando que é esse, a gente tem que encarar esse problema assim, que existe muito policial que já sai com esse dolo direto aí de ceifar a vida. Badaró, eu só discordo numa questão, até se o Reis me der permissão aí de eu falar só uma coisa rapidinho. O que acontece? Esses policiais que a gente está falando sobre o despreparo, porque eu acho que ninguém sai de casa falando assim, hoje eu vou sair de casa e vou matar um na rua. Tem sim, tem sim. Tem, menina, eu sou especialista em homicídio, amor. Tem gente que gosta disso. Tem gente que existe louco pra tudo. Tem louco pra tudo, não desacredita. Mas é isso que eu tô te falando. A corporação, quando visualiza que tem um profissional desse jogado no meio dos outros, a maçã podre, querendo pegar uma arma funcional para poder fazer vingança no mundo, esse cara não tem que estar na corporação. É isso que eu tô querendo. Exatamente. Eu estou querendo trazer para a roda que o problema começa lá atrás, começa nas corporações, porque a partir do momento que é verificado que existe um policial que tem um desvio psicológico de psicopata, que ele acorda querendo matar, como você falou. Eu não sabia disso, que o cara acorda querendo matar. Se você está dizendo, eu vou acreditar em você que você é criminalista. Então, esse cara, a corporação, os colegas, quem quer que seja, precisam falar assim, não, esse cara está surtado, ele está paranoico, ele é psicopata, ele não pode estar com uma arma na mão. Então, quem tem que fazer isso é o chefe dele, é a corporação para poder tirar a arma da mão dele. Então, eu acredito sim que existe um mix aí de problemas que ocasiona nesse problema final que é na rua. Então, é isso que eu estou querendo dizer, sabe? Então, sim. Eu só estou cancelando o que vocês falaram. Sim, com certeza. A gente tem que correr atrás que isso melhore. E que nós 4 aqui concordamos. A gente precisa pensar no Estado também sendo corresponsável por essas situações, né? É o principal responsável, na minha visão. Se você gostou desse conteúdo nosso, achou relevante para você se informar cada vez mais, se inscreve no nosso canal. Todo dia uma programação de mais de 6 horas feita para você.